Bom dia a todos. A ideia hoje é a gente está retomando um tema que foi apresentado no IX Fórum do ano passado, em que a gente divulgou, né, a decisão tomada pelo comitê gestor, pela administração do NIC, da gente passar a estudar um modelo de obter uma contrapartida financeira por parte dos participantes do IX para auxiliar, né, para a gente começar a ter um modelo de sustentabilidade da operação do Internet Exchange. Tá? Bom, então, assim, durante esse ano todo, quer dizer, a gente trabalhou no sentido de analisar vamos dizer assim, os equipamentos, não os equipamentos, os participantes que a gente tem, a quantidade de portas, o tipo de equipamento, a conectividade, como que é a nossa estrutura, no sentido assim de achar um modelo que fosse aplicado e que não causasse muito impacto, né, dentro da estrutura que a gente tem operando, tá? Não é do nosso interesse passar para um modelo em que deixe de ser interessante para os participantes estarem trocando tráfego dentro do Internet Exchange. Tá? Então, a ideia hoje é a gente está apresentando esses dados. Tá? Bom, algumas premissas, né, algumas definições básicas, né, que eu acho que é importante a gente colocar logo de início. Primeiro que o NIC-BR vai continuar aportando recursos no projeto do IX-BR. Tá? Então, isso é uma coisa básica. Tá? Então, não há nenhuma intenção de se abandonar o projeto, muito pelo contrário. Tá? A gente já avançou muito e a ideia é continuar avançando. Tá? A gente optou por, inicialmente, trabalhar com essa questão da cobrança de uma contrapartida financeira apenas para as localidades de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Pelo porte das localidades, pelo número de participantes, e que, assim, a ideia é que essas localidades elas já têm um porte suficiente para que o valor que vai ser rateado eles não impacte a operação de quem está conectado. Tá? No futuro, localidades que avancem, que aumentem o número de participantes, aumente o volume de tráfego, aí a gente vai estar evoluindo esse modelo para as outras localidades. Tá? Uma outra coisa importante é que não vai haver nenhuma mudança no relacionamento entre o NIC-BR e os PICs, tá? Ou seja, as instituições que hospedam os nossos equipamentos. Tá? A gente tem um modelo estabelecido, né? Vários dos PICs aqui de São Paulo, principalmente, já firmaram um acordo de cooperação com o NIC, tá? Em que o modelo é bem claro. A gente coloca os equipamentos dentro das estruturas dessas empresas. A contrapartida, eles vão oferecer o data center, né, segurança, energia, vão prover fibras em conexão redundante até os PICs centrais e, para rentabilizar, né, para ter uma contrapartida financeira desse investimento, eles podem estar cobrando pela conexão até os nossos equipamentos, tá? Tipicamente através da comercialização de cross-connects, golden jumps. Tá? Hoje, na apresentação, a gente vai estar falando sobre os dados só de São Paulo. Tá? O Rio de Janeiro ainda a gente está fechando todos os dados. O Rio, uma localidade que está tendo um crescimento muito rápido e a gente está tendo que reformular seguidamente a estrutura lá. Então, a gente deve estar divulgando os dados do Rio no primeiro trimestre aí de 2017. Tá? Bom, só apresentar alguns dados básicos aí sobre a motivação que está levando, né, a gente a começar essa questão de ter uma contrapartida financeira, é a gente avaliar. Né, eu peguei alguns dados, tendo como database 2012. Tá? A fonte de receita básica do NIC é o registro de domínios. Tá? Então, assim, se a gente pegar 2012 para cá, a gente teve um aumento de 1,4 vezes no número de domínios registrados. Por outro lado, a gente teve um aumento de 14 vezes
no tráfego do IX. Tá? O número de participantes que a gente tinha aqui em São Paulo em 2012 eram 357, hoje a gente tem aproximadamente 1.000, tá? Ou seja, dá um aumento de 2,8 vezes. Tá? Tudo ser múltiplo de 14, 1,4 é mera coincidência, tá? Não foi nada preparado. Tá? Então, assim, hoje a gente tem o NIC tem cobrado o registro de domínios, né, por um valor em reais, que ficou congelado, né, o fixo nos últimos 13 anos, e que vai ter um aumento agora só a partir de 2017. Tá? E isso gera uma receita de aproximadamente 120 milhões de reais por ano para a operação do NIC. Tá? Todas essas informações econômicas do NIC, elas são abertas, tá? Elas são publicadas, tem o relatório anual do NIC que é publicado, os números estão à disposição. Tá? O investimento em CAPEX no projeto IXBR, tá? Considerando aqui a parte de São Paulo, vamos considerar CAPEX tudo aquilo que... Eu vou mostrar em seguida o que é a parte operacional, né, a parte do OPEX. Então, tudo que não for OPEX, eu já estou chamando de CAPEX. Tá? Uma pequena simplificação. Tá? Mas, assim, esse valor é da ordem de 20 milhões de reais por ano. Tá? Então, esse é um investimento que o NIC tem feito no projeto XBR na área de São Paulo. Tá? Bom, então, qual é o objetivo dessa cobrança? Tá? É a gente tornar a parte operacional de Rio e São Paulo operacionalmente autossustentável. Tá? Ou seja, a gente quer recuperar os valores que a gente despende na parte de operação. Tá? Então, com isso, a gente vai poder ter, vamos dizer assim, diminuir um pouco, né, a participação do projeto XBR dentro do orçamento do NIC, né, que ele só tem crescido, né, e isso está começando a gerar, vamos dizer assim, um estrangulamento, né, naquilo que a gente está conseguindo fazer. A gente vai poder melhorar a questão de atendimento, né, desenvolvimento de novas ferramentas. Tá? A gente vai estar amarrando, né, essa questão de cobrança, a gente vai estar divulgando, estabelecendo níveis de qualidade de atendimento, tá? Muito na linha do que o Moreira já falou ontem, tá? Ou seja, a gente deixa bem claro quais são o nosso processo operacional, né, principalmente a parte de ativação, de migrações, etc., em que a gente consiga estabelecer prazos, né, para a gente cumprir as atividades, né, e a gente, assim, medir isso e tornar esse comprometimento, né, operacional nosso mais claro e passível de cobrança por todos. Tá? A gente, internamente, a gente já tem isso estabelecido. Tá? Então, a gente tem algumas metas aí que a gente tem que cumprir para que a gente... Acho que, basicamente, né, eliminar o backlog, né, de chamados não atendidos, né, que a gente tem na fila, para que, daí para frente, a gente consiga operar de uma maneira mais clara em relação a esses objetivos, né, operacionais. Tá? Então, vamos lá. Bom, o que é a composição desse OPEX, né, que a gente está procurando ter a sustentabilidade dele? Tá? Então, basicamente, é o quê? São os gastos com o pessoal da equipe de engenharia, tá? Que ela trabalha integralmente dentro do projeto. Tá? A equipe de ativação e sistemas, né, que é o pessoal do Moreiras. Eu listei aí, são mais ou menos 12 pessoas, né? Elas não trabalham unicamente nas atividades relacionadas ao IX. Tá? Então, esses custos estão sendo rateados, né, proporcionalmente ao tempo em que eles despendem em cada atividade. A gente tem 2 pessoas que elas trabalham basicamente no desenvolvimento de sistemas, né, que envolve portal, automação. Muito do que o Adalberto falou aqui agora a gente está desenvolvendo. Tá?
A equipe de ativação, o pessoal que atende vocês, eles não só fazem a parte de atendimento, mas eles também trabalham em desenvolvimento, né? O Rodrigo apresentou ontem aqui a parte de automação das quarentenas, quer dizer, isso é um trabalho desenvolvido pela própria equipe, tá? Então, isso, vamos dizer assim, dá uma consistência muito maior na ferramenta, né? Eles conhecem muito mais aquilo que a comunidade precisa, tá? Fora isso, tem também uma parcela de custos aí relacionada à operação de data center, a parte administrativa, parte jurídica, tá? A gente tem, por exemplo, a parte de energia elétrica, que a gente está considerando apenas custos efetivos da hospedagem dos equipamentos do IX dentro da infraestrutura do NIC, tá? Alguma despesa com óleo diesel para geradores, despesas de telecom que a gente tem relacionadas ao IX, uma parte aí de instalações, aluguel, IPTU, né, novamente rateado e proporcional àquilo que o IX ocupa, tá? E mais algumas despesas aí que a gente está prevendo que a gente vai ter maiores no ano que vem, por exemplo, a questão de cobrança bancária e algum valor aí para despesas gerais aí, tá? Então, toda essa parte operacional, ela dá algo em torno de 5,75 milhões de reais ao ano, tá? Então, assim, a gente, quando fechou esse estudo, a gente pegou alguns dados, por exemplo, em julho de 2016, onde foi mais ou menos um snapshot que a gente tirou da nossa situação. E a gente tem o número de AS ocupando portas, a gente estava com 717, a gente tem 1.275 portas, uma banda total instalada, né, se a gente somar a banda de todas as portas de participantes, algo em torno de quase 7,6 terabits. Tá? 472 AS conectados via SIX, tá? E totais de AS conectados da ordem de 1.018. Tá? Bom, aí... então, qual foi a gente pensou em vários modelos, né, de como fazer cobrança, em função por porta, por banda, por número de portas agregadas, vamos dar desconto para quem tem muitas portas, vamos dar desconto para grandes usuários, para CDNs, etc. Aí, depois de uma análise de vários modelos, né, a gente chegou num modelo que é o mais simples possível, tá? Então, é uma tabela de preços por porta, tá? Ou seja, que é o mesmo modelo aplicado na quase totalidade dos Internet Exchanges comerciais do mundo, tá? E um valor flat, sem desconto, sem nenhuma vantagem para nenhum usuário, tá? Então, a gente tem só uma apresentação da divisão entre o que a gente considera um valor de manutenção, né, das portas, da infraestrutura, e que é a parte mais física, e a parte de operação, que, vamos dizer assim, que é a parte lógica, que é o que gera, vamos dizer assim, mais trabalho da parte dos analistas, tá? A parte de manutenção seria mais a parte dos técnicos, tá? Então, a gente vai ter um valor mensal, né, para uma porta de 1 GB, seja ela ótica ou metálica, de R$ 115, portas de 10 GB, R$ 690, e portas de 100 GB, R$ 5.520. Tá? Para os participantes que estão conectados através de SIX, tá? Cada AS vai estar pagando R$ 115 por mês. Tá? Ou seja, o modelo que a gente adotou vamos dizer assim, igualar, tá? A parte operacional de uma porta de 1 GB ao AS que vem pelo SIX. Tá? Então, todos esses valores das portas e da conexão do SIX são valores recorrentes mensais. A gente vai ter algumas tarifas que a gente vai estar cobrando. Inicialmente, a gente já definiu a parte de habilitação, de ativação e desativação, também de R$ 115. Tá? A ideia hoje a gente tem muitos casos, né, de participantes que ficam migrando de um Pix para outro
pequenas diferenças de valores que existem no colocation, no cross-connect dessas instalações. Só que essas migrações, essas atividades, geram muito trabalho operacional para a gente, porque a gente tem que migrar o participante, todas as VLANs que ele tem configurado. Tá? Então, a gente quer colocar uma tarifa aí para, pelo menos assim, tentar coibir um pouco, né, essa busca por preços mais baratos, e também a gente poder, vamos dizer assim, tentar diminuir o número, basicamente. Existem algumas outras tarifas, aí, taxas que a gente ainda vai estar incluindo aí, que seriam taxas para VLANs bilaterais e algumas outras atividades aí que a gente faz, tá? Mas devem ser valores inferiores a esses. Tá? Bom, aqui tem não sei se a leitura aí fica muito clara. Essa é uma apresentação dos valores, né, que a gente obteve aqui no segundo semestre desse ano, que são cobrados pelos Internet Exchange de Amsterdã, de Frankfurt e de Londres. Tá? E a gente colocou os valores que a gente está cobrando aqui, tudo convertido para dólar. Tá? Então, eu acho que assim, fica claro assim, que esse valor que a gente está cobrando ele é bem baixo, né, comparativamente. Tá? Então, assim, por exemplo, a gente está apresentando aí os dados, né, com as portas cheias e o valor do megabit, né, que vai corresponder a cada uma dessas tarifas. Então, assim, se a gente considerar, por exemplo, uma porta de, vamos dizer assim, de 1 giga, tá? A gente vai ter algo em torno de 4 centavos de dólar por megabit, enquanto que a gente tem aí, mais ou menos, um custo de trânsito internet aqui em São Paulo, na ordem de $6 por megabit. Tá? Ou seja, a gente está comparando um valor de 4 centavos junto com um valor de 6. Tá? Isso por quê? Isso entra dentro da cadeia de valor da operação dos pequenos provedores, de todos aqueles que estão conectados dentro do X. Tá? Então, em função dessa análise, a gente considera que isso vai causar um impacto muito pequeno. Tá? Bom, as tarifas, a ideia é que a gente vá revisá-las anualmente. Tá? Então, assim, a princípio, a gente deve estabelecer uma data base para essa revisão, tá? Ou seja, ela não vai ser baseada na data de adesão de cada participante. Tá? A gente poderia considerar isso um modelo equivalente como se fosse um salário. Tá? Ou seja, tem a data base de reajuste dos salários, então vale a partir daquela data. Tá? Provavelmente a gente vai usar um índice oficial para reajuste. A gente ainda não fechou qual vai ser esse índice. Tá? Pode ser IGPM, IPCA. A gente ainda está na fase final aí de fechamento de alguns detalhes. Tá? Mas a ideia é que a gente defina um indicador, que é um indicador padrão de mercado, que as empresas possam ter um balizamento. Tá? Existe a possibilidade do reajuste ser inferior a esse índice que a gente vem a definir. Tá? Por quê? Porque a operação do NIC, mesmo a questão da autossustentabilidade, ela é sem fins lucrativos. Tá? Então, se a gente tiver um aumento de participantes ou redução de custos, a gente não vai estar reajustando os valores. Tá? Algo parecido, por exemplo, com o que aconteceu com o registro de domínios. Tá? A gente também vai estar aceitando pagamentos antecipados, tá? Como a gente tem no registro de domínios, tá? Empresas que queiram pagar 1, 2 ou 3 anos antecipadamente, tá? A gente também vai estar divulgando quais são os descontos que a gente vai oferecer para esses casos, tá? A gente também tem uma intenção, tá? A gente está analisando aí, talvez de trabalhar com um faturamento mínimo, tá? No valor de R$600, algo parecido com o valor da porta de 10 GB, tá? Para a gente tentar diminuir o nosso overhead administrativo, né? Para a gente vai ter aí, sei lá, da ordem de aproximadamente uns 800 AS aí que vão estar pagando talvez esse valor mínimo, tá? Então, da gente não ter que fazer todo o processo de cobrança, validação de pagamento, administração de se pagou ou não pagou, etc. Diminui um pouco a nossa carga operacional em relação a essa cobrança, né?
Porque aí, senão, de repente, a gente vai ter que aumentar a nossa estrutura administrativa, vai ter mais custo para gerenciar esse processo. A gente está tentando fazer algo que seja o mais eficiente e transparente possível, tá? Usando aí os meios eletrônicos, pagamentos todos automatizados aí, tá? A ideia também assim que as tarifas, né, as taxas que a gente estaria cobrando por habilitação, desabilitação, ativação de VLANs, a gente inclua no próximo pagamento recorrente que o AS vai ter que fazer. Bom, assim, essas regras, né, que a gente está apresentando, tal, a gente já está bem avançado, né, no estudo delas, mas assim, a gente ainda precisa confirmar todas elas junto ao Conselho de Administração do NIC, tá, fechar isso definitivamente, e a gente vai estar regulamentando isso. Tá? Então, a nossa ideia é ter um contrato, né, um acordo de cooperação, um contrato em que a maioria dos AS façam a assinatura eletrônica via o nosso portal, e empresas que efetivamente necessitem, né, do estabelecimento de um contrato formal, né, em papel, aí a gente vai estar fazendo isso individualmente. Tá? A princípio, a ideia nossa é cobrar esses valores através de uma nota fiscal de serviço da Prefeitura de São Paulo. Tá? E a ideia que a gente está trabalhando assim, como data-alvo para o início do período de cobrança seria 1º de julho de 2017. Tá? Tá. Como eu falei, a gente teve vários modelos, né, que a gente estudou sobre como seria a distribuição de valores que seriam pagos pelos participantes. Tá? Então, eu estou deixando uma curva aí que mostra, né, quer dizer, essa é uma curva normal de pagamento, ou seja, ela dá a probabilidade de um determinado participante estar pagando um valor. Tá? Então, cada um desses riscos verticais aí é o valor do desvio padrão. Tá? Então, a gente vai ter aí, basicamente, que até 2.000 e poucos reais, a gente vai ter 68%, né, dos participantes, tá? E 4.000 reais por mês seriam até 95%, tá, dos participantes. Tá? Então, a gente tem que a gente chama de long tail, né? Ou seja, a gente tem uma concentração muito grande, né, de poucas empresas que têm um número grande de portas e tem alto conteúdo. Tá? Então, a grande maioria, né, que vocês vão ver a parte de cima, vão estar pagando um valor da ordem aí até R$500, tá? Que seria o valor médio. Tá? Então, é isso. Agora, a gente tem mais 15 minutos aí para tirar dúvidas e questões. A gente sabe que esse é um assunto novo aí, que a gente já estava trabalhando, e vamos tentar responder as questões. Qualquer coisa, eu vou chamar o Milton, que está ali sentadinho, para ajudar também. Por favor, identifique, por favor, Luciano. Fernando Frediani, da UPX, bom dia. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Acho que é positivo isso. Sempre fui favorável que houvesse uma cobrança, sim, nos serviços do IX. Está no caminho certo. Mas uma coisa que eu queria salientar aqui um outro custo que praticamente todo mundo possui para se ligar ao IX, principalmente quem está dentro de data center, que são os cross connects, né? E eu tenho olhado em muitos lugares o valor varia bastante, né? Temos aí às vezes cross connect que não cobra nada, R$300, R$500, R$1.500, R$2.500, já ouvi falar até de R$3.000 com cross connect. E isso pode ser algo que pode começar a inviabilizar as portas somente de 1 GB, né? A pessoa não consegue justificar ali o custo que ela vai ter, cross connect mais esse. Então, a minha sugestão aqui é que o NIC possa, talvez, fazer um trabalho junto com os PICs, para haver um comprometimento deles para não exagerar
nessa cobrança do CrossConnect, porque nós sabemos que ser Pix não é nenhum ato de voluntariado, ele atrai muitos negócios para o data center. E nós sabemos mais ou menos quanto custa para hospedar aquilo que o data center tem que ceder de rack, de fibra apagada, né? Não é barato, não defendo que seja de graça também. Lógico que alguns lugares eles acabam cedendo isso para fomentar ali, para crescer o Pix, não defendo que seja de graça, de novo, mas que haja um bom senso, né? Que talvez o NIC possa fazer esse trabalho junto com todos os Pix, para ver um comprometimento deles e falar, se for cross-connect para se conectar ao Pix do IXBR, que talvez possa ser um valor diferenciado, para que não inviabilize ali, principalmente nas portas de 1 giga. Então, assim, a gente, em alguns casos, a gente tem solicitado isso, tá? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente já fez esse tipo de demanda. Mas, assim, como eu deixei, assim, claro, bem no início, assim, que a ideia nossa é não mudar o relacionamento que a gente tem com os PICs, tá? A gente considera que essa questão econômica do valor do cross-connect, etc., isso é uma questão comercial entre o participante e o PIX, tá? Então, basicamente, é assim, se o preço é muito caro num determinado local, a ideia é que a gente vê assim, que os interessados procurem locais em que o custo é mais seja menor, seja mais interessante, tá? Fica difícil para a gente tentar interferir nessa questão, tá? A gente não quer, é fora do nosso domínio. O que a gente pede dentro do acordo de cooperação é que todos os participantes sejam tratados de maneira isonômica, ou seja, o custo seja igual, as políticas sejam iguais, tá? E que todo o PIX aceite a conexão de qualquer participante, tá? Então, a gente, assim, fica difícil a gente ficar interferindo nessa questão, tá? Quando a gente vê assim, alguma necessidade específica, algum caso, a gente até tenta dar uma sugestão, tá? Mas a gente considera que isso é uma questão de mercado, tá? Sim, claro, a gente tem que respeitar o lado comercial também da empresa, mas uma sugestão para que não haja que haja um bom senso, né? A gente sabe que às vezes tem esses pontos fora da curva que acabam sendo um entrave para os novos entrantes no XBR. Eu ouvi aí eu já estou meio perdido, eu estou no final da semana passada, em que o custo do trânsito para a internet em alguns locais está mais barato do que o transporte para São Paulo. Você vê que é uma mudança de valores, entendeu? Por quê? Porque vem a oportunidade de ganhar mais lucro para você, porque tem demanda em um determinado produto, e aí, então, você vai criando essas distorções, tá? Lucianildo, por favor. Na verdade, é uma pergunta que veio do pessoal da internet que está acompanhando o remoto. O Josué pergunta aí para Júlio, para que os recursos sejam realmente utilizados para o OPEX e melhor utilizados, o IX pensa num modelo de comitê formado pela comunidade para a gestão dos recursos, enfim, é isso aí, Júlio. Foi o Josué que está acompanhando pela web. Tá. Olha, a gente já recebeu algumas... O pessoal tem comentado sobre isso, tá? A princípio, não, tá? A princípio, a gestão do projeto ela continua dentro do âmbito do NIC-BR, tá? Então, fica um pouco complicado a gente tentar democratizar muito essa administração, tá? Porque assim, a gente já está embaixo de um comitê que é multi-stakeholder, tá? Então, as demandas elas já vêm de múltiplos setores e já existe muita discussão, tá? Então, se a gente for descendo mais ainda e continuar com mais discussão, talvez a gente passe a ter conflitos, tá? Entre um comitê gestor do IXBR e um comitê gestor de internet, um conselho de administração, tá? Então, a ideia é assim, a gente está pegando os feedbacks, né, da comunidade, a gente vai estar tratando isso internamente, tá? Mas, inicialmente, a gente não tem perspectiva de ter uma criação de um comitê, tá?
Alguma outra questão para o Júlio? Não? Teremos agora o COF. Retornaremos às 11h10, pontualmente. E aí o Júlio pode tirar qualquer dúvida depois no intervalo. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos.